Degradações humanas, o impacto da drogadição na sociedade brasileira. Eu cheguei, sentei na cadeira lá no último banco e falei assim, já que eu tô aqui, eu vou viver o rolê, né? E eu tinha ido com a Carol, né, que era a minha amiga, e ela lá cheia dos baseados e fumando, e eu falei pra ela assim, eu não quero nada não, porque já que eu cheguei aqui, eu vou ver o que o tal do Espírito Santo tem pra mim. E deixei acontecer. E aí veio a pregação, no momento de família. E aí entrou um cara lá pregando. E o cara falava, não, porque quando eu era adolescente, minha vida era assim. Eu comecei a rir do cara. Eu tava no primeiro banco, assim, dele olhava pra mim bem sem graça, e eu rindo. Eu falei pra ele assim, vocês acham que eu sou palhaça, né? Vocês pedem 300 números de telefone na ficha, aí vocês ligaram pra minha mãe, e certeza que a minha mãe falou pra vocês. Aí o cara pegou e olhou pra mim e falou assim, tirou o microfone e falou assim, filha. Eu falei, eu não sou sua filha, eu nem tenho pai, falei pra ele. Ele falou assim, o Espírito Santo, quando ele quer agir, ele só faz. E eu falei, só o outro também com o tal do Espírito Santo, gente. De onde veio esse Espírito Santo? E aí, ele pegou e deixou eu ali, eu virei de costa pra ele, eu tirava o batom do bolso e toda hora eu ficava passando o batom. Porque, eu tava nervosa e eu não queria sair, né? Eu não vou fazer feio, vou levantar, vou deixar... Não. E aí o cara foi pregando. E foi falando, e o pai dele que batia nele, o pai dele que era alcoólatra e não sei o quê. E quando eu vi, eu já tava em lágrimas. Eu já tava chorando. E aí ele falou do filho dele. Aí quando ele falou o que o filho dele fazia pra ele ali no presente momento, era o que ele tava vivendo ali, né? Que ele era químico e tinha largado a profissão dele, que ganhava super bem, pra poder viver do evangelho. E quando ele decidiu servir a Deus inteiro, o filho dele caiu nas drogas, não sei o quê. E a forma como ele falava do filho dele, eu comecei a me enxergar a Carla filha, né? O que a Carla filha estava fazendo? Direcionando a filha pra mãe, né? Porque pro pai, pra mim, era o que ele merecia. Era pouco ainda a vergonha que ele passava comigo. Aí ele foi conduzindo ali. E aí ele ajoelhou perto de mim, assim. Na hora que eu fui passar o batom, ele segurou a minha mão e falou assim, que eu não precisava me preencher com as coisas do mundo, porque Deus estava comigo. E aí ele começou a me amar de uma certa forma, e ele repetia a palavra filha, e quanto mais ele me chamava de filha, aquilo doía, aquilo queimava, porque o meu pai não me chamava de filha. E ele foi falando pra mim que mesmo que a vida mostrasse pra mim uma resposta diferente, que Deus estava ali comigo. E eu falava pra ele, mas como que Deus tá comigo? Você não sabe a minha vida, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu já fiz. E ele falou que não precisava saber, que Deus sabia. Aí ele começou a revelar ali realmente do Espírito, né? As noites que eu chegava em casa drogado, o que eu falava, o que eu sentia. E ele foi falando tudo, e foi onde eu comecei a entender o tal do Espírito Santo, né? E aí chegou na noite, foi um momento maravilhoso, foi onde eu conheci ali mais Nossa Senhora, né? Porque pelo fato do meu irmão ser evangélico, então ele tinha aquilo que Nossa Senhora era o demônio e tal. E eu pude ver que não, que ela era uma mãe que amava, que acolhia, que estava ali comigo. E aí chegou no domingo de manhã. Aí veio o tal do Espírito Santo. Acabou com a minha vida. E aí, o homem pregava e ele falava assim, tem uma jovem aqui que você gosta muito de balada rave. E você usa muita droga. Você já teve uma overdose. E o Espírito Santo não te deixou morrer. E eu falei assim, caraca, meu. Essa sou eu, agora não tem como ser outra pessoa. Eu olhava assim pra carinha do povo, não tinha ninguém ali com cara de povo da rave, né? Que a gente é único. E aí eu ajoelhei no chão assim e falei assim, olha, Espírito Santo, então pode vir, eu vou fazer o quê? E aí aquela choradeira toda, né? E o cara falava assim, pode levantar, você acabou de ajoelhar, mas Deus te quer de pé. E você vai sentir a brisa mais louca que nenhuma droga pode te dar, que você nunca sentiu. E eu falei assim, meu, agora o negócio ficou doido. E aí eu comecei a orar em línguas, e aquele negócio, eu falei assim, gente, eu tô ficando maluca, eu não tô drogada, eu não tô bêbada, eu não tenho nada. E aquela sensação de que eu tava louca, literalmente, aquela energia, aquela coisa que eu tinha que morrer, literalmente, né, quase morrer, de tanta droga. Eu sabia que eu poderia sentir aquilo e muito mais, sem nada. E aí eu comecei, meu Deus, olha o que eu fiz na minha vida. Daí começa o remorso, né? E aí ele foi e abraçou e falou assim pra mim que eu iria mudar.
a minha história e a história da minha família, né? E eu falei, como, né, gente? Os caras, será que o Espírito Santo faz milagre, magia? Só pode. E acabou o encontro, né? E aí teve uma missa. E o padre falou assim no final da missa: agora o seu Maranatá começa. Você vai pra sua casa e tudo vai estar do mesmo jeito, mas quem mudou foi você. Hoje, como líder de jovens, a gente vê que todos os jovens fazem as coisas. Por que você tá fazendo isso? Porque eu não gosto do meu pai não gosta de mim, eu uso droga por causa disso. Assim, chega e conversa, cara. Fala com seus pais que você não conhece. Então muda você. Se eu tivesse amado o meu pai, ao invés de só querer amor, eu não precisaria ter passado por tudo que eu passei. Embora hoje eu amo a minha história, eu não tenho vergonha da minha história, eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu sou terapeuta. Quando eu iniciei o processo, eu ficava assim, meu Deus, quem que vai acreditar? Da Carla, né? Tipo, nossa, a menina era uma drogada e hoje quer vir dar liçãozinha de moral aqui, né? Que é isso que os terapeutas fazem, né? Vai ali pra falar o que ninguém conta pra eles, o terapeuta conta, né? Olha, você é um vítima, você tá se fazendo de criança, vai, acorda pra vida, né? E aí depois eu falei assim, poxa, minha história é perfeita. Tudo bem, eu não... Se vier um santinho, né, pra eu poder atender... E ele achar que a minha história é pesada demais pra ele tá livre, mas e os que passaram pelo que eu passei? E os que estão passando? E os que usam droga? Né? E os que não conseguem perdoar o pai? Hoje o meu pai é o meu melhor amigo. A gente poder se amar, né? Poxa, cara, por que eu não vivi isso a minha vida inteira? E hoje eu busco ser a melhor filha pro meu pai, ser a melhor filha pra minha mãe, ser a melhor esposa, ser a melhor mãe, com todas as minhas imperfeições, com todas as marcas, né, que a minha história me deixou, que eu preciso curar a ferida todos os dias, né? O ontem passou, hoje eu tô aqui, amanhã vai vir uma ferida nova, né? E hoje, graças a Deus, a gente vai colhendo os frutos, né, que a gente vem plantando aí nesses 10 anos de caminhada com Deus. O uso abusivo de drogas pode causar dificuldades tremendas em todos os aspectos da vida de quem está em vias ou já se tornou dependente delas, o que, em última instância, pode levar à depressão. As drogas interagem diretamente com o sistema nervoso central e, ao longo do tempo, podem provocar um desequilíbrio químico grave. Além disso, também há a dependência emocional da droga, vista algumas vezes pelo usuário como sua salvação. Eu sou o Vitor, eu tenho 24 anos e a história ela começa já quando eu tinha 6 meses de idade, quando a minha mãe ela me entrega para o meu pai. Ela gostava muito, né, de balada, ela não tinha uma maturidade, né, acho que até hoje ela não conseguiu ainda atingir uma maturidade ali de, tipo, responsabilidade, né, responsabilidade de família, responsabilidade de ser uma mulher. Então, com 6 meses de idade, ela decide, né, não, eu quero continuar curtindo minha vida, quero continuar a balada, e ela me entrega pro meu pai. Então, ele muito responsável, não, beleza, eu vou cuidar do Vitor, e então, desde os 6 meses ali, era só o meu pai. Daí a minha avó começa a ajudar o meu pai a cuidar de mim. Só que eu cresço, né, sem essa figura materna, sem esse carinho de mãe. Então eu começo a crescer e, tipo, vejo que os amiguinhos têm, né, o carinho de mãe, têm o cuidado ali da mãe. E eu não tinha isso. Então eu começo a sentir essa carência de carinho, de afeto. Então desde pequeno eu já começo a querer buscar isso em outras pessoas, né, fora da minha casa. A minha família, ela sempre gostou de beber. Então, eu já cresço nesse meio de bebida. Todo mundo ali bebe, então eu vejo meu pai bebendo, vejo, né, amigo do meu pai bebendo, vejo que, tipo, aquilo é normal. Então, crescendo com isso, eu falo assim, beber é normal. Só que eu não queria que meu pai descobrisse isso. Então, ali desde os 9, 10 anos, eu já tive esse contato com a bebida. Comecei a buscar esse vazio, né? Buscar preencher esse vazio nas mulheres. Foi onde eu começo já com 10, 11 anos ali, a buscar nas meninas. Eu vou começar a sair com as meninas, vou começar a beijar elas, para tentar suprir, né, esse vazio, essa carência dentro de mim. Só que daí eu faço a primeira comunhão e sumo da igreja, literalmente. Eu lembro que eu era coroinha. Até quando eu era coroinha, eu ia lá atrás, tomava o vinho do padre. Era bem rebelde mesmo, ia só para tumultuar mesmo na igreja. Aí eu lembro que eu saio da igreja e, tipo, nunca mais tive contato. Nunca mais fui na igreja. Porque ficou esse vazio dentro de mim. Eu falei, cara, eu preciso preencher isso. E é onde eu, tipo assim, começo a descobrir essa felicidade nas meninas. Cada vez mais só aumenta. Com 12 anos ali eu já tive, né, a primeira relação sexual minha. Então, ali começa. Eu falo, nossa, isso aqui é muito bom.
Então eu começo a buscar nas outras meninas. Só que cada vez mais que eu busco, eu percebo que, tipo, aquilo é uma felicidade passageira, mas eu falo, cara, como assim? Eu tô ali com as meninas, eu durmo com elas, eu converso com elas, aquilo ali me faz bem, mas no outro dia é um vazio novamente. Não consigo preencher esse vazio. Então isso vai só aumentando. Só que meu pai, ele se casou com a minha madrasta. E a minha madrasta, ela também traz muitas feridas, né? Muitas feridas do pai dela, da mãe dela. E ela começa a descontar tudo isso em mim. Casada com meu pai, então já começa a crescer revoltado, porque eu já não tenho a figura de uma mãe. E a mulher que está dentro da minha casa começa a me maltratar. Eu falo, por que que eu tô passando por isso? E desde pequeno, né, dos 10 anos ali, foi essa fase que tudo começou a movimentar na minha vida. Meu pai já me leva para trabalhar com ele. Então, com 10 anos de idade, eu já parei de viver ali, assim, não vivi a adolescência, né, igual todo mundo. Soltava pipa, jogava bolinha de gude, ia jogar bola, o que eu tinha que fazer? Trabalhar. Então, assim, não tinha carinho e tinha que ficar só trabalhando e estudando. Meu pai sempre, né, muito conciliador, Vitor, você tem que estudar, você não pode beber, você não pode usar droga. E ele falava, você nunca vai usar droga na sua vida. E eu falei, beleza, nunca vou usar isso daí. Só que eu via ele bebendo, eu falei assim, cara, eu quero beber. Então foi onde eu comecei a beber, através dele, e ele não podia falar nada pra mim, porque como ele bebia, o que ele ia falar, né? Que exemplo ele ia dar? E é onde eu começo a descobrir as festas, né? Chegou uma época que comecei a ir pra aqueles fluxos. E nesses fluxos tinha, tipo, muita bebida, e a galera transava no banheiro, a galera ia na piscina, transava no carro, e eu comecei a ver aquilo ali, eu falei assim, cara, isso é muito legal, os jovens da minha idade tudo faz isso, eu tenho que fazer também. Essa necessidade, né, de ser reconhecido, de, tipo, ter um carinho, de ter um afeto, e isso começa a piorar com o tempo. Então, aonde eu descubro a maconha. Aí eu comecei a fumar maconha, mas eu vi que aquilo ali não era pra mim, porque a maconha, ela me dava muito sono. Né, você fumava um baseado ali e, tipo assim, você ficava lesado, você queria dormir. E eu falei, cara, como que essas pessoas conseguem fumar maconha e, tipo, curtir um rolê? Eu falei, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a buscar em outras coisas. Aonde eu comecei a frequentar a balada eletrônica, né? Aqueles fluxos ali já não era mais suficiente. Então, eu descubro a balada eletrônica. Eu começo a conhecer, né, essas outras drogas dentro da balada. É onde a primeira droga, né, que eu conheço, que é a droga sintética, que é o doce, né, o papelzinho. Assim que eu experimento ela, eu lembro que a primeira experiência que eu tive, eu coloquei o papelzinho na boca e eu falei pro cara assim, cara, eu não tô sentindo nada. E eu continuei bebendo. Aí eu falei assim, me dá mais um. Ele falou, não, calma, porque vai bater, né, bater, porque, tipo assim, ela precisa entrar no sangue, né, as miligramas ali daquela droga, ela precisa entrar no seu sangue para começar a fazer efeito. E, tipo assim, isso demora meia hora, 1 hora, depende do sistema ali sanguíneo da pessoa. E eu lembro que eu tomei um, não bateu, eu falei, dá mais um. Na hora que essa pessoa deu mais um, já tava batendo o primeiro, né? Então, o primeiro já tava começando a fazer efeito, as coisas já começou a derreter, já comecei a ver as coisas ali diferentes, já comecei, tipo, a suar. Eu falei, cara, tô começando a sentir algo estranho, eu nunca senti isso na minha vida. Daí falou assim, tá batendo, irmão, só curte a vibe. Daí eu falei assim, vou curtir a vibe. É onde começa tudo derreter e eu falo assim, cara, é muito bom usar droga pra curtir balada. E é onde eu curto a balada ali, tipo, é a melhor experiência da minha vida, né, naquela época. E eu falei assim, eu quero mais disso. É onde eu começo a buscar mais balada. Eu começo a conhecer pessoas que, tipo assim, forneciam droga. Então, muitas pessoas falam assim, eu não conheço ninguém que vende. Comecei a conhecer, tipo, quem fornecia, comecei a conhecer quem vendia. Chegou até uma época que eu começava a andar com esses caras que vendiam, eu ajudava os caras pra vender essas drogas. Era uma vida muito arriscada. Eu falei assim, cara, eu tô vivendo isso daqui, mas eu não tinha, tipo, paz. Eu deitava no colchão e eu ficava pensando, e se chega uma mensagem, e se chega a polícia na porta da minha casa, porque eu tô envolvido com droga? E se um dia alguém descobre da minha família? Eu tô ferrado. Só que, tipo, é algo que me preenchia naquele momento, né? Instantaneamente eu ficava preenchido, eu ficava feliz. Era algo ali satisfatório naquele momento. Da mesma forma que você tá feliz naquele momento que você tá usando a droga, no outro dia você fica nervoso, você fica ansioso. Então, assim, cada vez mais eu buscava mais nisso e ficava com mais sequelas ainda. É onde eu começo a discutir mais com a minha madrasta. E quando eu chego na minha casa, né, eu já não tenho mais prazer para falar com a minha família, é onde eu começo a bater de frente com ela. Então, o tempo todo, chegava na minha casa, batia de frente, chegava na minha casa, batia de frente. E o que acontecia, né? Meu pai casado com ela, ele começa a bater de frente comigo. Tipo, pô, você tá brigando com a minha esposa? É onde eu começo a bater de frente com ele também. Eu começo a ficar, tipo, 3 dias fora de casa, 4 dias fora de casa, 5 dias fora de casa.
bebendo, usando droga, dormindo com as meninas. Bebendo, usando droga e dormindo com as meninas. Eu conheço também a droga que é a bala, né? Que é o êxtase. Que é uma droga que só deixa a gente acelerado, né? Não deixa alucinado. Então eu gostava mais dessa. Porque eu, pelo menos, eu conseguia conversar com as pessoas na balada. Então eu tomava essa droga e eu conseguia, pelo menos, me manter ali e socializar com as pessoas, né? Eu tava ali no meio da galera, eu também distribuía droga ali pra galera. A galera, tipo, amava, né? Era muito louco, porque no momento todo mundo ali me amava. Só que a partir do momento que eu ia embora, acabava o efeito da bebida, acabava o efeito da droga, ninguém me mandava mensagem. É onde começa, tipo, dar uns negócios na minha cabeça, vontade de, tipo, de se matar, sabe? Todas as vezes vinha, tipo, esse é a bad, né? A bad pós-droga. Tipo, você usa droga, ela te deixa na euforia, te deixa feliz, mas depois vem aquela bad. Na hora que vai passando o efeito da droga, já começa, tipo, vir vários pensamentos. Tô gastando dinheiro, o que eu tô fazendo com a minha saúde, não tenho ninguém do meu lado. E realmente é assim, porque você gasta seu dinheiro, você gasta sua saúde e depois não tem ninguém do seu lado, literalmente. Aquelas pessoas que estavam tudo ali usando droga, tava tipo bebendo com você, se divertindo, elas somem. Eu esperava o final de semana todo pra fazer aquilo e depois passava a semana inteira na bad. Tava dentro da minha casa, pensar em pegar a faca e tipo me matar. Ficava no chuveiro pensando 1 milhão de coisas ali. A droga, ela te faz entrar numa bad profunda, né? Te deixa numa depressão profunda. Só que você não consegue mais ficar sem ela, você fica dependente da droga. Eu falava assim, cara, eu quero mudar de vida. Isso não está me fazendo bem. Mas só por mim eu não conseguia deixar aquilo. Só por mim eu não conseguia abandonar as meninas, não conseguia abandonar a droga. Mas existia já uma vontade, parecia que Deus já estava movendo. Porque eu tava fazendo muita coisa errada, tava fazendo muita cagada. Bati o carro, arrumava muita briga na rua, eu ia em muitas biqueiras. Tipo assim, eu não sabia me comportar porque eu usava muita droga. Então quando eu chegava na biqueira, arrumava briga com os caras. Primeira vez que eu fui numa biqueira, eu, tipo, fiz xixi na frente da biqueira. Os caras que saíram armados lá querendo me matar. Então eu começo a, tipo assim, fazer muita cagada, porque eu já não tinha mais controle da minha vida. Eu já não sabia mais beber, não sabia mais como comportar, como conversar com as pessoas. Então aquilo ali já tinha passado o limite. Foi aonde, né, eu descobri o OnlyFans. Daí, tipo, eu descobri esse OnlyFans, descobri um outro site lá também, onde os garotos viravam, né, garoto de programa. Então, eu, tipo assim, me inscrevi, eu lembro que não deu certo e eu continuei só no OnlyFans. Só que daí parece que, tipo, é um mover muito louco, porque as pessoas parecem que descobrem que você tá fazendo aquilo. Não sei se é o jeito seu de andar, o jeito de falar, mas as pessoas começam a te mandar mensagem. Vamos fazer tal coisa, eu te dou um dinheiro. Eu falei, cara, mas como que essa pessoa sabe que eu, tipo, vendo meu corpo, né? Só que daí aquilo ali, eu falei assim, eu preciso, como é que eu vou pagar minhas contas, pagar o meu carro, pagar minhas dívidas, vou pagar as drogas? Então eu começo a me prostituir, levar pessoas pra minha casa, porque só o dinheiro não dava conta. Só que daí também Deus começa a mover as coisas dentro da minha vida ali e começa a mostrar pra mim que aquilo ali já não é mais bom pra mim. E eu falo assim, cara, eu preciso mudar isso. Só que eu não tinha força. Então eu começo a buscar Deus na igreja. Começo a ir, mas tipo, eu já ia pra igreja com a intenção de sair de lá pra usar droga. É onde a minha prima aparece nessa história. A minha prima, ela aparece e a gente nunca teve um contato. É muito louco. Porque acho que de tanto, né, minha família orar, pedir por mim, pra mim sair das drogas, sair da bebida. Quando a minha prima aparece, né, eu sem ter contato com ela, nunca conversava com ela. Ela fala assim, Vitor, vamos fazer um retiro? Ela fala o nome do retiro, daí eu falei assim, bora. E eu nem sabia o que era isso, porque eu fiquei, né, 10 anos sem ir pra igreja. Então não sabia nem o que era isso, só que é igual o policial, né, que ele primeiro ele atira, depois ele pergunta. Eu falei, bora. Aí depois que eu fui perguntar o que era. E ela explica, ó, lá você vai ter uma experiência com Deus. Daí eu falei assim, não, demorou, eu quero fazer, porque eu quero mudar de vida, né, na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu não quero mais isso. Aí eu pego, né, ansioso pro retiro, e eu lembro que eu falava pros meus amigos, ó, eu vou fazer esse retiro, e eu vou mudar de vida. Vocês não vão me reconhecer mais. E os caras davam risada, porque, tipo, eu era o que ficava 5 dias sem dormir. E os caras falaram assim, você não vai mudar, cara. E os caras davam risada. Eu falei assim, eu vou mudar. Vamos fazer uma despedida. Daí eu lembro que a gente fez uma despedida. Eu saí com os caras, tipo, uns 3 final de semana seguidos. E eu tava decidido. Eu falei, depois que eu fizer esse retiro aí, que eu nem sei o que vai acontecer lá, vocês não vão ver mais eu bebendo, não vão ver mais eu usando droga, saindo com as meninas. Aí eu chego nesse retiro e eu lembro que eu sentei lá na primeira cadeira. Eu sento na primeira cadeira lá e falo assim, não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou mudar de vida, eu não vou sair daqui a mesma pessoa. Eu lembro que o primeiro dia já tem um choque de realidade ali comigo mesmo, né? Um olhar pra dentro de mim mesmo. Aquilo ali já toma uma pancada no estômago. Aí no segundo dia, né, eu lembro exatamente, eu tava de frente pro sacrário e
Foi naquele exato momento ali eu começo a ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Eu tô queimando, tô pegando fogo. Passo do sábado para domingo. Quando eu acordo, eu começo a falar pros caras do quarto. Eu falei, cara, eu não quero mais aquela vida que eu tinha. Aí os caras, como assim? Eu falei, não quero, velho. Não sei o que aconteceu lá ontem, mas eu não quero mais essa vida. E eu tô decidido. Daí eu lembro que, né, eles falavam que se vai sair daqui, tudo vai estar a mesma coisa. Mas você vai estar diferente. Daí eu falei assim, não, mas eu vou mudar. Eu não quero nem pegar mais meu celular, não quero mais as mesmas companhias, não quero o mesmo lugar. Não quero mais beber, não quero mais usar droga, não quero mais sair com as meninas. E eu falo assim, Deus, eu preciso, né, me manter firme. Porque eu não quero mais aquela vida. Né, essa experiência que eu vivi aqui, eu quero continuar vivendo com isso e eu não quero mais retornar para a vida velha. E eu começo a pedir para ele, colocar pessoas, me levar para lugares, para que eu possa continuar nessa caminhada, continuar firme, perseverante. E ele começa, cara, no primeiro dia eu lembro que ele já, apresentou, né, apareceu no YouTube para mim, Frei Gils, tava fazendo a quaresma de São Miguel. Só que eu trabalhava das 4 até 1h30 da manhã. Daí eu falei assim, Senhor, eu queria tanto fazer a quaresma, mas eu não consigo. E eu lembro que eu pedi, na semana seguinte fui mandado embora. Veio um choro na hora, assim, ó, que travou, só que eu não sabia se era um choro de alegria ou de tristeza. E eu lembro quando eu despedi de todo mundo, quando eu chego no carro, daí eu desabo. Só que era um choro de felicidade, porque eu já estava sendo perseguido nessa empresa, que eu fui, lesionado, né, da coluna, e eu pedindo pra Deus me dar resposta. Se fosse pra mim continuar ali, queria fazer a quaresma de São Miguel, pra ele me tirar daquele lugar, e ele me tirou. Então, quando eu entro no carro ali, eu começo, nossa, obrigado, Senhor, você me deu a resposta. Não sei como vai ser agora, mas eu tenho certeza que você vai me sustentar. E quando passa uma semana, 2 semanas, eu falei assim, cara, eu preciso mudar de vida. Eu sempre tive uma vontade de ter meu próprio empreendimento. Só que eu cresci, né, com aquele pensamento que você precisa entrar numa empresa e aposentar nessa empresa. Você vai trabalhar, estudar, vai construir sua família e vai aposentar na sua empresa. Essa é a sua vida. Só que daí, assim que eu sou mandado embora, vira uma chave também na minha cabeça. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí é onde surge, né, a ideia de eu fazer o pudim. Hoje, né, faz 6, 7 meses que eu estou trabalhando nesse empreendimento e é uma forma também de evangelizar, que eu consigo, né, ter o contato direto com o cliente, evangelizar quantas pessoas ali, estão num dia triste, estão meio cabisbaixo. Quando eu chego, eu começo a conversar, a pessoa se abre, né, eu falo de Deus para as pessoas, eu convido ela para ir para a missão. Eu lembro, né, que eu enchia o meu carro para levar a galera para perdição, para levar para balada, colocava na lista lá, né, da balada. Hoje, eu encho meu carro para levar para missão. Então, assim, esse mover de Deus na minha vida, até nisso ele foi perfeito. E hoje eu tenho um olhar totalmente diferente para as coisas, né? Faz 8 meses que eu não bebo, faz 8 meses que eu não uso droga. Então, assim, o que Deus fez na minha vida, mas é uma decisão, porque ele não me curou. Eu tenho vontade ainda de viver tudo aquilo novamente. Deus, ele me curou espiritualmente, ele não curou as minhas vontades, mas é uma escolha. Eu todos os dias eu escolho seguir Jesus, eu escolho amar a Ele, eu escolho viver longe do pecado. Então, assim, eu não posso achar que é um sentimento, é uma escolha todos os dias. De acordo com o especialista, a droga é um mecanismo de fuga. Essas drogas estimulantes e alucinógenas, elas aumentam o risco de depressão. E por que elas fazem isso, né? Porque elas dão a sensação, quando você está usando, de prazer, com um cérebro muito grande, e o seu cérebro fica viciado naquele prazer. Quanto mais tempo você usa, maior a dose, mais necessidade da droga, mais o seu cérebro acostuma. E quando você tira essa droga, quando você fica sem usar essa droga, o seu cérebro sente uma falta tão grande, os receptores do prazer sentem uma falta tão grande daquela substância química, que é a droga, que ele joga o seu cérebro para baixo e você vai ter a sensação da depressão, você vai se sentir depressivo. É como se a gente vivesse no nível 0 de prazer, a droga jogasse a gente no nível 1000 de prazer, e você tira a droga, você vai para o menos 1000 de prazer. A depressão por falta de conhecimento, falta de atenção, de saber enfrentar as dificuldades que o jovem tem, de autoconhecimento, de autoafirmação, preocupação com o futuro, com a escola, com o mercado de trabalho, com faculdade. Fator estressante na cabeça do jovem que vai gerar depressão. E esse fator estressante é que vai gerar a busca pela droga. Tendo um número elevado de usuários de drogas, os dependentes químicos são facilmente encontrados pelas ruas da cidade. O grande problema é que não afetam apenas a si. Segundo as Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o índice de recuperação de dependentes químicos varia entre 40% e 80%.
o que mostra a eficácia dos centros de reabilitação. As pessoas tratadas conseguem voltar às suas vidas normais, trabalhando, reconstruindo as suas vidas, ficando afastada dos vícios. O impacto devido ao uso de drogas também é a reinserção social. O dependente químico deve contar com um apoio assistencial que compreenda o amparo às suas necessidades fundamentais, o encorajamento da autoestima, fortalecimento da autonomia, estímulo à educação, qualificação laboral e auxílio para o ingresso no mercado de trabalho. O incremento nas capacidades de apoio dos familiares e nas relações sociais saudáveis também alavancam o tratamento e ajudam a reduzir possíveis recaídas. Degradações humanas. O impacto da drogadição na sociedade brasileira é uma realização dos alunos do 5º período do curso de jornalismo da Faculdade Canção Nova. Bruna Marinho, Leonardo Souza, Maria Eduarda Cardoso e Maria Fernanda de Souza. Operador de áudio, Rodrigo César. A Faculdade Canção Nova agradece a colaboração da Rádio Canção Nova.